Não, na verdade, não. O povo merece a gente. É. Não, o Edu, a gente é muito massa. É verdade. Já começou a gravar isso? Já. Não achar que eu não sou nada modesta. Mas Ah, assim, mas não saber a verdade. fala. Licença. Me deixa, tô de alta. Começou? Qual que é a sua ideia? Acho sim. Tomara? Vou ter que falar a mesma coisa que eu falo toda vez, Eduardo, eu já nasci pronta. Não, mentira, não nasci pronta. Na verdade, eu passei por processo. Então, o Eduardo faz parte desse meu último processo, que eu tenho essa sensação de tipo, tô pronta. Eu acho que, engraçado quando eu chamo de Eduardo, né, é só, mas é porque todo mundo chama de O que Edu. eu achei mais engraçado foi, tipo, você começou o negócio. Mas é porque eu acho que, bora. Então, play, primeiro Ah. é esse, acabou. Não falou nem valendo, não? Tipo, sai Não, falando. aquela, porque eu vi o negócio, Entendi. tá, enfim. Como é que começou essa história, assim? Eu fui fazer minha aula de tênis um dia, tinha um under 20 de boné jogando tênis, que na verdade era ele, assim, bacana e tal. E Coloca um coffee lá. Assim, aí a gente eu fui fazer um evento, que por um acaso estava lá Eduardo, que chegou em mim e falou assim, oi, tudo bem? Eu não sei se é a menopausa, eu tipo, não lembro quem você é. Mas ele já percebeu, Eduardo é bom em fazer leitura. Acho que isso é uma característica boa que você tem. Eu acho. Eu não falei, eu pensei, ele leu, falou assim, então, lá do Grilo, a gente jogou tênis junto. Falei, nossa, mas é que tipo, boné pra trás, cor diferente, é bacana demais. E a pessoa que ele tava atendendo lá, é uma pessoa que eu gosto muito, acho ela super, tem o mesmo estilo que eu. E eu perguntei, o que você acha dele? Ela falou assim, nossa, ele é um cara muito bacana, a forma que ele aborda, assim, um publicitário magnífico. Eu falei, então tá. E eu já estava vendo uma história com uma pessoa do marketing e eu passei, eu brinco, né, tô pronta, mas passei maus bocados. Essa última que eu estava, não, foi uma pessoa já que estava, você quer falar um pouco? Não. Tô pronta hoje, né? Tô pronta hoje. Porque assim, tô pronta, mas veio todo um processo, assim. E um namoro. Essa pessoa que tava na época é uma pessoa super bacana, mas muito nova. Eu acho que o Eduardo chegou numa fase madura. Quem? E, Edu, fofinho. Chegou numa fase madura e que eu tava assim, foi um dia que eu tipo, chega, não quero isso mais. Falei, topa, a gente sentou e foi muito bacana desde a primeira vez que a gente conversou. Foi. Eu acho que foi muito alinhado. Não sei se essa é a sua capacidade de ler pensamentos. Tem também. É só quando toma cogumelo. Brincadeira. Que cogumelo. Que você queria Mentira, eu tô brincando. Mas você não acha que é ruim essa situação quando você encontra alguém e você não sabe de onde você viu essa pessoa? Tipo, nossa, parece que eu conheço, mas não sei de onde é. Nossa, gente, eu vou te falar. E as pessoas parecem que gostam disso, assim, você não lembra de mim, né? Caraca, você não lembra de mim? Por que alguém falaria isso, né? Você não tá lembrando de mim, né? Só pra você falar, pois é, não lembro. Segue o plano. Então já falo, tudo bom? Não, eu sou super de boa. Tá, de qual tal lugar? Se bem que Eduardo e Leninha todo mundo conhece. Porque só tem uma. Esses dias falaram assim, porque você é Leninha? Você não sofre disso, né? Edu é comum, mas você não, mas Edu é comum. Mas é muito interessante, mas eu achei muito bom como é que começou isso, e assim, e a história que a gente construiu, e a do teleprompter é muito boa. Eu acho que você me tirou, você me libertou de algumas coisas que eu ainda era presa e por falta de confiança, de autenticidade. Mas a comunicação é muito isso, né, eu acho. E a gente vive isso todo dia, né, assim, muita regra, muita fórmula, muito formato, muito tem que ser feito desse jeito, né. E eu acho que sei lá, eu carrego comigo essa coisa de, sei lá, de questionar, de ser inquieto. Desde sempre, assim. E até hoje é desse jeito. Às vezes sou até meio ranzinza, assim, de não querer fazer as coisas de um jeito diferente do que tá posto, sabe? Mas é um exercício criativo, não deixa de ser, né? De se perguntar, vamos fazer de outro jeito. Ou se perguntar, vamos fazer um podcast. Pô, essa altura do campeonato, né? 1 milhão de podcasts, aí você fala, vamos fazer um podcast? Você fala, nossa, cara, pra fazer um podcast pra quê? Pra isso aqui, pra ficar falando. Mas eu acho que... Mas sabe de onde que veio essa minha ideia? Quando a gente começou essa relação,
e que muita gente me perguntava, gente, seu Instagram tá tão legal. Eu falei assim, quem cuida é o Edu. E eu disse, é o Edu. E eu passava o contato e o Edu falou assim pra mim, Leninha, você tá me colocando numa situação desconfortável, porque quando você me manda, a pessoa fala assim, putz, o Edu vai resolver. Só que é muito mais você do que eu. E isso ficou, eu falei, não acho que sou muito mais eu do que você, eu acho que é a relação. Eu acho que a relação deu muito certo. Por ele, eu acho que eu tenho uma facilidade, mas assim, não é pronta, é processo. Depois de mais de 3 anos fazendo todo santo dia. Mas ele me libertou disso. Então eu tinha umas amarras, os protocolos, uns processos que eu não quero seguir mais. Mas eu não tinha coragem. E aí ele chegou com autoridade, porque de fato ele tem um know-how documentado, como sendo publicitário, e fala assim: vamos tipo, viajar? E é uma viagem verdadeira, porque eu já tenho as coisas dele. Então é só como que eu esclareço isso para o paciente, né? Mas é isso que você falou, assim, da relação, ela é importante, e eu falo isso para todo mundo, porque às vezes a pessoa até te referencia quando vai me mandar uma referência de conteúdo bem feito, né? Aí chega para mim, pô, gosto desse conteúdo. E a gente tem que ter atenção que cada pessoa é diferente, né? Assim, mas além do conteúdo especificamente falando, a facilidade que de repente você tem para falar, a facilidade que você tem para juntar o raciocínio, a leveza que você tem para olhar para a rede social é importante. E o que eu gosto mais nisso tudo, assim, que eu fui aprendendo contigo, é que, ao contrário do que a gente vê no meio da saúde, você tem essa característica de olhar com leveza, com humor, e não com uma seriedade boba que a gente vê na maioria dos profissionais, que não, eu preciso fazer assim, eu preciso ser desse jeito, e um volume muito alto de consumo de conteúdo, que é o que eu mais percebo, assim, a pessoa, ela tá ali produzindo, mas ela consome muito, então cada dia ela vê uma coisa diferente, ela quer fazer um caminho diferente, sabe? Contigo não, você meio que entregou, faz o que tem que fazer, aliás, você faz muito mais do que tem que fazer, porque você gosta disso daí, e aí eu acho que esse seu jeito de olhar, que é massa, sabe, assim, que é legal, que quando eu converso fora desse nosso ambiente, eu tento trazer isso, assim, e precisa de envolvimento, sabe? Hoje tá muito assim, a pessoa contrata alguém para marketing, às vezes ela nem queria, tá fazendo isso porque acha que tem que Tem que fazer. fazer, sabe? Nem queria. Ela contrata, aí ela esquece essa pessoa lá, sabe? Se a pessoa fizer, bem, se ela não fizer, amém. Ela não se esforça, ela não faz a parte dela. Quando você tá com um paciente aqui, tem que escovar dente, não tem? Tem que passar fio dental na casa dele. Basicamente. Então, senão a coisa não funciona. Na comunicação é a mesma coisa, não é só ela contratar e achar que a mágica vai acontecer. Todo mundo tem os papéis e Né, esses me papéis ajuda a te precisam... ajudar, né? Eu falo isso mais para os meninos. Você tá falando aí de história, eu quero voltar um pouco, porque a minha educação foi baseada em história. Minha mãe era que dava o corte, porque a mulher tá ali mais perto, a mãe tá mais perto, e corte, grita, né? E meu pai era assim, vem cá, deixa eu te contar a história. Então, ele não falava diretamente, ele sempre usou metáforas. Então, eu sempre aprendi por histórias, então eu tenho essa facilidade. Então, cada paciente é um universo de histórias. Então, cada paciente, se eu sentar ele aqui, depois que eu terminei, eu falo, gente, eu vou pegar o celular e fazer. Se eu tiver tempo, eu vou contar aquela história. E essa história fica. Então, por isso a árvore, por isso esse podcast, porque são de pessoas que sentam ali e contam histórias de consultório. E a gente já fez algumas gravações e funcionou muito bem. Sabe aquele negócio que você sempre fala assim, nó, farei isso para o resto da vida. A gente gravou horas e faria. Foi fácil, né? Foi fácil. E pessoas muito legais, foi né? fácil por causa disso. Então assim, muito legal. Mas aí, quando a gente tomou essa decisão de vamos fazer isso? Bora. E eu fui embora e me veio um pensamento de uma amiga que sempre topa as minhas paradas e fala, a gente, bora. E liguei pra ela, falei, deixa eu ver, vai ser uma confirmação. Se Lívia Aldibel topar, aí eu liguei e falei assim, amiga, deixa eu te falar, tô com um projeto, preciso de um patrocinador de peso. E aí eu nem contei, falei, ó, é um podcast de saúde, a gente vai falar de saúde. Só que a gente vai falar desse médico por trás do jaleco, porque, Edu... E a escuta, né? E a escuta.
eu venho de uma época, gente, sem brincadeira. Eu fui uma psiquiatra quando eu. Tá tudo certo, tá? Eu sou normal. Quando eu tinha meus 16 anos de idade, que ele não me cumprimentou. A gente frequentava alguns meios em comum. Ele não cumprimentava. E eu achava que ele era muito engraçado, mas eu, tipo assim, não. Tipo, acho que era uma coisa reservada. E agora a gente tá num mundo que é assim. É porque o meu psiquiatra, né? Todo mundo tá precisando de um. E aí a gente Tô medicado. mudou. A gente mudou. Sim. Então, esse profissional não é mais, não. Meu perfil profissional é diferente. Mas quem é você? Então, o Tô de Alta quer mostrar isso, assim. Quem é você atrás desse jaleco? Porque a maioria não tem tempo e gosto. Eu faço meu tempo porque eu gosto. A maioria não tem. E quando a Lívia falou assim, pode contar comigo que o que você faz, eu assino embaixo. Falei, putz, Edu, Tá aí, né? primeira gravação. Porque agora a gente tem um apoio De peso. de peso. De Nível de Bel. respeito. Isso aí. Aí agora a gente tem que fazer esse tipo de material aqui, ó, conteúdo pra render. É, porque ela tá lá, na Europa, inclusive, bem sendo feliz e cobrando da gente. E o que tá escrito aí nessa canela? Me deixa, Me deixa que eu tô de alta. que eu tô de alta. Eu tô. Eu não sei. Acho que não. Você não precisa caminhãozão, não. Ou pô. tô e não deveria, né? Não É, sei também. ah, Então, mas é o que a gente tem pra entregar, né? É um pouco de experiência, um pouco de vivência, um pouco de aleatoriedades, que os nossos encontros são repletos de aleatoriedades. Mas muita história pra contar. E o principal, assim, a Polly fala muito isso pra mim. Vai e se diverte, sabe? Então é isso. A gente não. A gente tá aqui também pra se divertir, pra dar risada, pra conversar. Coisa importante, coisa que não é importante também. é. Porque se for só muito relevante, muito importante, muito isso, fica chato, né? As desimportâncias da vida são extremamente de peso. Eu gosto. É isso. E eu acho que o profissional de saúde precisa trazer essa leveza, né? A gente está num mundo de autorresponsabilidade. Então, passou aquele negócio de você te dar uma receita e a minha palavra é lei. Não tem mais. A gente instrui e é uma mesa de decisão. Então, hoje o médico que está acima, infelizmente, ele tem que descer e sentar o olho no paciente. A decisão é nossa. Não tem mais gente. E eu acho que isso. E deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente pode ter dois caminhos de tratamento, na maioria dos casos, totalmente diferentes. Quem vai depender? Que energia que esse médico tem? Tem a ver comigo? Então, o Tô de Alta está ali para te apresentar esse profissional, que não vão ser só médicos, para você ter um cardápio de escolhas. A ideia é essa. Exatamente. Como Eu o que acho- quiser. Esse vai ser o primeiro episódio? Vai, Eu né? acho. Esse vai ser o primeiro episódio que tá no canal. Vou agradecer também o pessoal que tá lá, ó, que tá aqui atrás das câmeras. Nossa, Obrigado aí, gente. a Pessoal gente que tá faz. aqui gravando, vai editar, né? IA. Vou fazer o story agora para falar? Vamos. Falando o que a gente tá fazendo aqui. Tô sentado no mocho. Uhum. Tá gravando. A palavra que eu mais gosto é mocho. Nunca tinha sentado no mocho.